Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos seguindo, então, na disciplina de fabricação 3. A gente está se encaminhando para finalizar essa parte teórica do torneamento, né? Para ir para as operações especiais de fresamento. Então, paramos aqui na página 25. Antes da gente seguir aqui na página 25, vamos dar uma olhadinha num vídeo para a gente dar uma olhada melhor sobre o torneamento excêntrico e o cônico, ok? Eu vou colocar o vídeo aqui e vou tirar o fone para ver se vocês conseguem ouvir bem. Deixa eu ver uma coisa. Tirar o fone. Você já sabe que peças cilíndricas como essas podem ser trabalhadas no... Estão ouvindo bem? Tá? Tranquilo? Então vou seguindo. Aí a gente faz o mesmo esquema. Eu vou passando o vídeo, fazendo comentários que eu não consigo ouvir vocês. Aí no final, quem quiser, pode questionar. no torno. Você aprendeu quais acessórios são necessários para este tipo de torneamento e viu como ele pode ser feito. Mas e se as peças forem como essas, tiverem a forma de cones? Cones internos, como nessa peça, e cones externos, como nessa outra. Os acessórios e as técnicas de trabalho podem ser as mesmas? É claro que não. E é justamente isso que você vai ver na teleaula de hoje. Você vai conhecer os acessórios necessários para trabalhar peças cônicas e peças de formato irregular. Vai aprender quais as técnicas que podem ser usadas para conseguir um bom desempenho na fabricação dessas peças. É isso aí. Nessa teleaula, você continua descobrindo as possibilidades de uso do torno com seus acessórios. Hoje você vai ver como é que ele pode ser usado para tornear peças de formatos diferentes. Teleaula já está começando. Oi, Ananias. Ô, seu Edgar, tudo bem? E aí, você, tá bom? Tudo bem. Eu vim aqui encomendar algumas peças e vou aproveitar também para fazer um curso rapidinho de torneamento. Depois você põe tudo na conta da encomenda. Ah, que é isso, seu Edgar. É sempre um prazer eu poder ensinar para os amigos aquilo que eu sei. Além do mais, não é sempre que eu tenho companhia aqui na minha oficina. Mas aí, Ananias, fala uma coisa. Como é que faz para uma peça ser fabricada se ela tem um formato irregular? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para tornear peças com formatos diferentes, a gente tem que usar acessórios com formatos diferentes. Então vamos lá. Vamos conhecer mais esse grupo de acessórios. Você lembra da placa universal? Ela é a placa mais comumente usada para fixar as peças no torno. As três castanhas agem em conjunto, fazendo um encaixe perfeito para a peça. Tá, mas isso se a peça tiver um formato irregular? Ali, só para deixar claro, se um dia vocês encaixar a chave e trancar e não conseguir mexer as castanhas, é sinal que entrou muito pó de cavaco lá dentro, né? Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que tirar a placa, desmontar ela, lavar com querosene, lubrificar de novo e montar. Que entupiu de pó de cavaco, tá? Irregular começa aqui. Mas se for no caso dessa aqui, tem o formato irregular. Aí aqui tá exemplificando, né, um excêntrico. Como é que a gente faz para prendê-la no torno? Bom, aí a gente usa essa placa aqui, ó. É uma placa de castanhas independentes. Repare que, ao contrário da placa universal, aqui as castanhas são reguladas uma a uma. E Tá, aí tem vários tipos, né? Mas geralmente a mesma castanha, tu só inverte ela, né? Tu não precisa trocar por outras, conforme o que a gente fez na prática da universal. isso torna possível a fixação de peças com formato irregular. E se a peça for grande, as castanhas podem até ser invertidas. Mas você sabe que algumas peças são tão irregulares que nem usando a placa de 4 castanhas resolve. Dá uma olhada nessa peça aqui. Para trabalhar com uma peça dessas aqui no torno, a gente precisa usar um outro acessório. Uma placa lisa com uma cantoneira, como essa aqui. Tá? Aí aqui
uma peça com formato irregular ou algum tipo de mancal maciço, né? Tu pode usar a placa lisa, em alguns casos até a placa 4 castanhas. E aí o que tu tem que fazer aqui, ó? Tu tem que achar esse centro aqui. Aí depois eu mostro para vocês o instrumento de medição, né? Tu usa o súbito. Qual o instrumento de medição que tu usa para centrar essa peça no centro? O súbito, que é um tipo de relógio comparador. Só assim a gente consegue o apoio necessário para que o torneamento da peça saia perfeito. Com esses dois acessórios dá para trabalhar praticamente todo tipo de peça. Se a gente lembrar de todos os outros que a gente já viu. Só para lembrar, a descrição de todos os outros acessórios você encontra no seu livro, nas aulas passadas de torneamento. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha que está tudo lá. Edgar, queria te mostrar outra coisa. Isso aqui, ó. Para que se usa isso? Bom, isso aqui é um centro. Isso aqui é muito raro a gente utilizar, tá? O que ele chama de centro postiço é uma espécie de bucha que tu coloca, por exemplo, dentro, caso tu tenha alguma dificuldade de tornear uma tubulação, tu pode tornear uma bucha dessa para encaixar na tubulação. Então isso aqui é fabricado na própria oficina e tu faz um furinho de centro. Para que serve essas buchas que eles chamam de centro postiço? Para te conseguir usar o apoio do ponto rotativo. Centro postiço. Ele serve para trabalhar peças sem face que contenham furo de centro, como os virabrequins de automóvel. É isso mesmo, o centro postiço é utilizado para tornear o principal eixo dos motores de automóveis, como este aqui que este mecânico está consertando. E agora dá só uma olhada aqui. Aqui está o virabrequim. Dá uma olhada nessa peça. Ela está cheia de eixos excêntricos, ou em outras palavras... Aqui é só para exemplificar, né, uma peça excêntrica, tá? Porque hoje em dia isso não é feito por usinagem, tá? Ele é feito por microfundição, sinterização e no máximo uma retífica cilíndrica depois, ok? Mas aqui só para exemplificar a peça excêntrica. Peças com eixos excêntricos. Esse é o nome dado àquelas peças cujos eixos não são alinhados, ou seja, não se posicionam no centro da peça e cujas posições são alternadas conforme ela se movimenta. Caio, eu nem imagino como é que a gente consegue trabalhar numa peça como essa num torno. Ela é toda irregular. Alex, eu acho que nesse caso nós vamos ter que usar os centros postiços. Mas eu não sei como é que se faz isso. Ó, Silva aí. Rapaz. É isso mesmo, Silva. Nós vamos ter que usar centros postiços para trabalhar peças que tenham eixos excêntricos, é isso? É isso aí. Não, peraí, mas me mostra como faz isso na prática. Bom, então vamos aproveitar a presença do nosso operador para ver isso mais de perto. Bem, a primeira coisa a fazer é preparar os centros postiços. E isso significa alinhá-los aos vários e diferentes centros do virabrequim. Aí os discos são fixados e os furos de centro são alinhados com os munhões. Agora é a vez de ajustar o eixo de manivelas entre pontas. Tá, então essa parte aqui, pessoal, não levem tanto em consideração que isso aqui está só para confundir a cabeça de vocês. O principal aqui, que é partes excêntricas e a regulagem, que a gente vai ver depois o exemplo mais simples, o deslocamento do centro tu usa por meio do relógio comparador, tá? Quanto que tu tem que deslocar a distância entre o centro da peça e o novo centro, como eu ensinei na última aula. Aí é o deslocamento do relógio comparador, da peça na placa em relação ao relógio. A centralização. Olha aí. Ele preenche os espaços vazios da peça com calços de madeira para evitar a flambagem. Pronto. Já dá para começar a tornear. Viu só, Edgar? Não tem segredo. Sabendo usar o acessório certo... O importante é o seguinte. Dependendo da peça que você for tornear, você usa um ou outro acessório do torno. Nós acabamos de ver como uma peça com eixos excêntricos pode ser torneada. Agora, vamos supor que a peça tenha este formato aqui. Como é que a gente faria? Como é que a gente faria? O eixo dessa... Tá. Aí agora sim, esse exemplo aqui é mais simples. Então, o que eu ensinei para vocês na última aula? Tu vai pegar esse diâmetro maior e o comprimento total. Esse diâmetro maior é uma peça
concêntrica, no centro. Então, tu faz o torneamento que vocês aprenderam. Faceia os dois lados, torneia o cilíndrico externo, chanfra nas duas pontas. Aí, o que tu precisa aqui? A distância desse novo centro até o centro da peça. E aí tu troca a placa para uma placa 4 castanhas, escolhe 2 castanhas e desloca a peça. Que aí tu vai tornear só essa parte aqui. Só que o deslocamento é a distância entre o centro da peça e esse novo centro. Essa peça está deslocada. Quer dizer, o eixo da peça está deslocado em relação ao eixo do torno. É isso aí, Edgar. Para tornear uma peça como essa, nós vamos usar a placa com castanhas independentes. A primeira coisa a fazer é calcular a distância entre os dois centros da peça. Existe uma fórmula específica para fazer esse cálculo. Depois da teleaula, você dá uma olhada. Uma coisa importante, pessoal. Esqueçam fórmula. O desenho técnico, quando aparecer um excêntrico, quais as principais cotas que tem que aparecer no excêntrico? A principal é a distância entre centros, então tem que ter a cota ali, distância entre centros. No seu livro. Por enquanto, você fica sabendo como acontece a operação. Depois de calculada a distância, a gente usa um bloco em V, como esse, para apoiar a peça. Um esquadro. Essa parte aqui que passou a tinta de traçagem, vai traçar o novo centro, é opcional, tá, pessoal? Torneiros mais experientes nem precisam fazer isso aqui. E um graminho, um aparelho como esse, para traçar o eixo excêntrico. Bom, aí é hora de fixar a peça na... Aí o que eu tinha ensinado para vocês. Escolhe 2 castanhas alinhadas, marca elas, de repente bota 2 fitinhas. Essas 2 ficam centradas, né? Como é que tu garante isso? Com paquímetro, essa distância aqui tem que ser igual a do outro lado. E tu verifica qual a distância entre os dois centros. Sei lá, 3 milímetros. Então, essa aqui tu desloca para baixo 3 milímetros, essa aqui desloca para baixo 3 milímetros. Faz uma aproximação com o paquímetro. Depois bota o relógio comparador aqui e dá uma volta completa. Se a distância entre centros é 3 milímetros, o que tem que acontecer com o relógio comparador? O ponteiro grande tem que girar 3 voltas, ou seja, 3 milímetros. Ok? A placa de castanhas independentes. Para centralizar a peça, a gente usa a contraponta do tubo. Aqui uma aproximação só, né? Vai deslocando até o ponto rotativo coincidir com a traçagem. É uma aproximação. Torno e um esquadro. Aí, as castanhas podem ser apertadas. Como o eixo que a gente precisa tornear é desalinhado em relação ao eixo do torno, a gente precisa balancear a placa com pesos. O balanceamento está no ponto quando a gente gira a placa várias vezes e ela para. Repararam? Fica fora do centro. A partir daí, como eu tinha dito, tu vai torneando o cilíndrico externo. Só que tu liga o torno e te aproxima de longe, tá? Porque se a ferramenta está muito perto e dá um azar de ligar o torno e bater, quebra a ferramenta. Para em posições diferentes. Daí para frente, o procedimento é parecido. Aí rotação é calcular, da mesma forma que vocês já sabem, o único cuidado que tem que verificar o desenho ali do cabeçote fixo, que no nosso exemplo que a gente pegou um torno home, sexta-feira, era máximo de 375. Se for menor, uso calculado. Se for maior, uso o máximo do torno. Parecido com o das outras operações no torno. A gente seleciona a rotação e começa a tornear. E aí vai torneando o cilíndrico externo da forma que vocês já sabem. O avanço é o mesmo, 0,1 milímetros por rotação, ou volta longitudinal esquerdo. E faz uma marca, né? E vai sempre antes da linha, vai ficar o degrau. E aí tu vai dando os passos até ficar no diâmetro. Se tu fez tudo certo no excêntrico, vai ficar redondo quando chegar na medida. Aí depois, manualmente, só tira a escadinha. Com passes finos. Nesse momento, é importante fazer uma nova verificação da centralização e do balanceamento e corrigi-lo se for preciso. E o torneamento continua com tantos passes quantos forem necessários.
Como você acabou de ver, conhecendo os acessórios, os procedimentos, dá para trabalhar peças difíceis, como o virabrequim de um motor, por exemplo. É claro que muitas operações de torneamento dependem da experiência do operador, que precisa ter habilidade técnica para conduzir o trabalho. Agora, lembra do começo dessa teleaula? A gente falou em peças de formato irregular e em peças cônicas. Das peças irregulares você já deve estar por dentro, né? Agora é a vez das peças cônicas. Lembra? As peças podem ter formato externo cônico, como essa, ou interno, como essa. Então vamos ver como é que é feito o torneamento nesses casos. Para ficar clara essa história de peça cônica, vamos usar um exemplo de um lápis e de um apontador. Quando a gente diz que torneia uma peça de formato externo cônico, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Imagina só que o lápis é a peça e que a lâmina do apontador é a ferramenta de corte do torno. E aí o que acontece? A peça gira e a ferramenta vai cortando. E aí, pronto, temos uma peça de formato cônico. Vamos ver agora um outro exemplo, uma peça de formato interno cônico, que no nosso exemplo aqui vai ser essa tampa de caneta. Aí, a peça cônica, neste caso, é a ponta do corpo dessa caneta, que vai se encaixar direitinho nesta peça de formato interno cônico. Viu só? Se você for tornear uma peça de formato externo cônico, você vai usar uma ferramenta de corte como essas. Tá, então vamos já relembrando, né? Aqui o suporte clássico para pastilha longitudinal para operações básicas, faceamento, cilíndrico externo e assim por diante. Pastilha de metal duro, lembrando que a coloração é em função do material que tu usina. Amarela, cinza é para aços, tem de outras colorações para ferro fundido e assim por diante. Quando vocês olharem esse tipo de suporte aqui, ó, que também é de pastilha de metal duro, é para torneamento interno, ok? Aí tem vários tamanhos e diâmetros, né? Conforme o torneamento que vocês vão fazer. E aqui é a nossa clássica de aço rápido. Desbaste. Se a peça tiver formato interno cônico, a ferramenta será como essas. Tá? Então é mais fácil vocês terem um suporte de pastilha de metal duro, porque o que é aqui, ó, é mais trabalhoso. Aqui são suportes artesanais, ó, de aço 1020 que eles soldaram aqui, ó, pastilha de metal duro na oxigás com vareta de latão, ó, por isso que tá amarelo aqui e fluxo. Esse amarelinho aqui é vareta de latão na oxigás. Então é muito mais trabalhoso, tá? É mais fácil. Aqueles suportes internos não é nenhuma fortuna. E quando fala bloqueamento e torneamento interno, conforme que a gente falou em fabricação 2, ele só está exemplificando aqui essas ferramentas que é para fazer furo cônico, tá? De bloqueamento. Existem 3 técnicas de torneamento de peças cônicas. O torneamento com inclinação carro superior, o torneamento com desalinhamento da contraponta e o torneamento que usa o aparelho conificador. Esse do terceiro caso, desconsiderem, tá? É cônico curto, que é o que vocês fizeram na prática ali, chanfrando. Qual o comprimento que vocês conseguem? O deslocamento do carro, que é mais ou menos uns 200 milímetros, e o cônico longo, que é o desalinhamento do cabeçote móvel. Vamos dar uma olhada em algumas dessas técnicas? Olha aí, Tito. Para tornear peças cônicas de pequeno comprimento... Ó, o que está fazendo aqui? O que vocês fizeram na prática. É a mesma técnica do chanfro. Inclina o carro orientável no ângulo, né? Que tu vai fazer o cônico. Profundidade de corte transversal para frente. E o avanço manual, no volante do orientável. Aí, conforme que a gente fez na prática, usar as duas mãos, porque cada vez que para fica um risco na peça e evitar parar, né? A gente pode usar a técnica de inclinação do carro superior. É isso aí, Caio. O operador inclina o carro... Ó, aqui é bom para exemplificar, né? Eu sempre falei, quando eu falava lá na prática, ó, nos industriais, é 2 porcas atrás e 2 na frente. Tá? São 4 porcas para soltar.
superior ou porta-ferramenta e posiciona a ferramenta bem na altura do centro da peça. Aí, ele posiciona o carro principal. O importante aí é garantir que o curso do carro porta-ferramenta seja suficiente para fazer o cone no comprimento que a gente precisa. Feito isso, é só fixar o... Olha aqui o que eu falei, ó. Lembra que eu sempre falei que no carro principal tem um parafuso de cabeça quadrada? Qual a função? É para travar ele, para quando estiver principalmente faceando, o carro não deslocar para a direita. Na prática, os torneiros não usam isso aqui, tá? Eles deixam sempre solto, mas é a função desse parafuso. Travar o carro principal. Carro principal. Mas é bom não esquecer, antes de começar a tornear, é preciso acertar a rotação do torno. Aí, é ligar a máquina e tornear, tirando lentamente a manivela do carro superior. Essa inclinação do carro superior que a gente acaba de ver depende, é claro, do projeto da peça. Agora, depois do torneamento, para verificar as medidas da peça, a gente usa um calibrador. Lembra que tinha lá para rosca, calibrador de rosca? Calibrador de conicidade. Cara, isso aí ninguém compra mais, né? Porque não tem sentido tu comprar um calibrador que é caro só para um tipo de peça, né? Então, nos cônicos, usa o paquímetro, mede o diâmetro maior ou menor e o comprimento. Se necessário, usa um goniômetro para medir o grau. Cônico como esse aqui, ó. Ou se a peça for encaixada numa outra peça cônica, a gente pode usar a própria peça para saber se as medidas correspondem às solicitadas. Mas, ô Silva, e as outras técnicas, hein? Ô, Caio, você viu, a inclinação do carro superior é usada para trabalhar peças curtas. Agora, para trabalhar peças longas e de pequena conicidade, aí você usa a técnica do desalinhamento da contraponta. O cabeçote... Aí lembra, né? Parafusinho Allen sem cabeça aqui e atrás. Então, aqui no operador, se ele afrouxar esse parafusinho e ir apertando de trás, o carro vai se deslocando para trás, que é a intenção. O cabeçote móvel é deslocado a partir do parafuso de regulagem. Aí a peça que está apoiada entre pontos... Aí sempre, o ideal sempre usar a placa arrastadora, porque senão, se tu usar a universal, vai forçar a barra. Pontas formam um ângulo e quando a ferramenta avança, ele... Tá, aqui tá muito resumido, né? Então, tu faz uma aproximação com a reguinha ali, no cabeçote móvel e faz a parte precisa com o relógio comparador, tá? Aí a gente aprendeu na parte teórica, semana passada, como calcular esse deslocamento, né? Conforme a conicidade. E a vantagem aqui é que o avanço tu consegue usar o longitudinal, 0,1 milímetros por rotação longitudinal esquerda. Só que qual é a desvantagem para a gente fechar essa parte? Só para ângulo pequeno, né? No limite do deslocamento do carro. Aonde é um ângulo maior, o único jeito é do cone curto, né? Com um carro orientável. Corta um cone no ângulo escolhido. É bom lembrar, essa técnica pode ser usada para peças mais longas, mas em compensação, o cone formado é mais suave, seu ângulo é menor. Silva, apesar de ter visto o trabalho com essa técnica aí, ainda não me ficou muito claro, né, Caio? O Silva, também não entendi muito bem, não. Não é difícil, vocês vão ver. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixe-me ver. Bom, aí está a peça no torno. O cabeçote móvel é deslocado na transversal. Pronto. Agora, a peça que está apoiada entre duas pontas está inclinada em relação à ferramenta. É isso mesmo. A ferramenta avança e vai cortando a peça em ângulo, formando um cone que tem ângulo igual ao do deslocamento da contraponta. E como você já sabe, o deslocamento da contraponta obedece a um cálculo cuja fórmula está no seu livro. E aí, ficou claro? Agora sim, Silvio, entendi direitinho. E depois de toda essa informação, só mesmo dando uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo novos acessórios do torno. Você viu a placa de castanhas independentes, a placa lisa com cantoneira e os centros postiços. Você aprendeu para que servem esses acessórios.
viu o tipo de peças que eles podem ajudar a tornear e viu alguns dos procedimentos adotados nesses torneamentos. Na próxima... Liguei aqui. Ok, senhores? Então, aqui só para a gente visualizar o excêntrico e o cônico. Apesar que, de certa forma, o cone curto vocês chegaram a fazer prática também. Ok? Alguma pergunta? Então, seguindo aqui, que a gente está se encaminhando para fechar essa parte teórica de torno de vez. Depois a gente só vai ver torno para fazer rosca na prática, de repente fazer um alinhamento, desalinhamento, fazer um quadrado, um sextavado, dependendo se conseguir o material, acho que dá para fazer também, é bem simples no torno e assim por diante. Aqui na página 25, eles falam torneamentos especiais, é só um lembrete de rosca, tá? Então a gente vai passar bem batido. Qualquer coisa vocês vão me questionando. Então existem certos tipos de trabalhos feitos no torno que podem ser classificados como especiais. Por exemplo, abrir furos de lubrificação em buchas, usando encostos, reabrir furos com alargadores, abrir roscas com tarraxas, tornear usando mandril, usando o recartilho e assim por diante. Isso daí a gente conseguiu dar uma olhada na teoria em fabricação 2. Então aqui só uns lembretes da rosca, por exemplo, na métrica. Nem sempre os parafusos usados nas máquinas são padronizados, normalizados. E muitas vezes não se encontra o tipo de parafuso desejado no comércio. É muito raro de acontecer isso, tá? Mas pode. Nesse caso, é necessário que a própria empresa faça os parafusos. Para isso, é preciso pôr em prática alguns conhecimentos, como saber identificar o tipo de rosca no parafuso e calcular suas dimensões. Isso daí a gente reforçou, eu falei bastante em fabricação 2. É muito raro de acontecer. Caso tu tenha que fabricar um parafuso que não seja padronizado, que não se venda no comércio, tu usa as fórmulas que tem nas tabelas de rosca. Qual a função daquelas fórmulas? Ver o dimensional de uma nova rosca. A operação de abrir a rosca consiste em dar a forma triangular ao filete com uma ferramenta de perfil adequado. A ferramenta é conduzida pelo carro principal ou longitudinal. Nenhuma novidade. Dependendo do tipo de torno usado, a relação entre movimentos da ferramenta e do material é obtida com a engrenagem da grade ou da caixa de avanço automático. Isso aí a gente já falou também. Qual é o avanço do torno? Passo da rosca na métrica e fios por polegada na inglesa. O avanço deve ser igual ao passo da rosca por volta completa do material, isso para a métrica. Para abrir rosca triangular por penetração perpendicular da ferramenta, e quando a rosca desejada for no sistema métrico, usa uma ferramenta com ângulo de ponta 60 graus. Aqui a gente já viu também, mostrei fotos para vocês, que tem a penetração perpendicular, a menos usada. Os torneiros adoram isso aqui, mas não é indicada essa penetração perpendicular. A utilizada é oblíqua, que é a metade do ângulo da rosca que a gente já viu. Para uma rosca do sistema inglês, o Whitworth, a ferramenta tem que ser de 55 graus, empregando-se um verificador de ângulo, conhecido como escantilhão. Monta-se a ferramenta com eixo longitudinal perpendicular ao eixo da peça. Quando a profundidade fixada pelas normas da rosca é atingida e por meio de verificadores adequados, pente de rosca, a abertura do filete triangular é concluída. Aqui eu já comentei também, tu vai usar o escantilhão para quê? Caso tu use ferramenta de aço rápido para afiar no esmeril, e nessa parte maior tu vai verificando se o ângulo está certo. E independente do material da ferramenta, tu encosta o escantilhão na peça ou no mangote, para quê? Para posicionar a ferramenta a 90 graus em relação à peça, antes de abrir a rosca. Segunda função do escantilhão. Então, aqui vai ser só um lembrete, né? Cálculo, muito raro, eu só usei uma vez na vida. Meu Deus, faz tempo isso.
Estava com 17 anos. Para resolver esses cálculos é necessário seguir todas as notações, tá? Então a gente viu, assim como vocês devem ter visto com o professor de vocês em elementos de máquina, e conforme as duas tabelas de rosca que eu passei para vocês, tem a nomenclatura superior da rosca, letras minúsculas, parafuso, maiúsculas, rosca fêmea ou porca. Então, aí vai dizendo, cada letra é padrão, isso aqui é a nomenclatura. Ó. Passo da rosca, D é o diâmetro externo do parafuso, D1, o interno do parafuso, D2, eu reforcei bastante, não é usado em manutenção nem em fabricação. Quando se usa o D2? Apenas para projeto. Tu vai pegar esse D2 para calcular em resistência dos materiais, para ver se a rosca vai resistir ou não. Aí vai dizendo, ó, ângulo do perfil da rosca, folga e as maiúsculas, a porca. Diâmetro maior, menor D1 e o efetivo. H, altura do filete. E os raios, na fabricação em torneamento é desconsiderado isso. Só em algum caso, em CNC, de rosca de precisão. Aí tu tem que considerar o raio de ponta da pastilha. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que na parte superior das tabelas de rosca, conforme as duas tabelas que eu passei para vocês, tem essas fórmulas. Quando vocês vão pensar em usar? Quando tiver que fabricar uma rosca que não exista. Ok? Aí, ângulo da rosca 60 graus, diâmetro menor do parafuso. É uma receita de bolo. Ó. O diâmetro menor é o externo D menos 1,2268 vezes o passo. Só isso. Diâmetro efetivo, a fórmula, a folga, diâmetro maior, diâmetro menor da porca, diâmetro efetivo da porca, que é igual ao do parafuso, altura do filete e assim por diante. Ok? As roscas de perfil triangular são fabricadas segundo 3 sistemas, nenhuma novidade. O métrico, 60 graus, ângulo da ferramenta 60, avanço do torno é o passo, todo em milímetros. A inglesa W, ângulo da ferramenta 55, avanço fios por polegada. E a terceira, não é das mais usadas, mas aparece. Toda vez que aparecer uma rosca U maiúsculo, é americana. Ela é toda em polegada, a ponta da ferramenta é igual à métrica, 60 graus, e o avanço é em fios por polegada, é conforme a tabela da rosca americana 1. Ok? Essa parte que diz aqui que a crista é reta, a raiz arredondada, isso aqui a gente nunca se preocupa na fabricação, tá? Nesse sistema, como a inglesa, o passo também é determinado dividindo-se a polegada pelo número de filetes contido em uma polegada. Então, conforme vocês aprenderem fabricação 2, e a gente relembrou esses dias, em inglesa e americana é só olhar a tabela lá, W 1 polegada, e tu olha lá, quantos fios por polegada? 10. É o avanço do torno, só isso. Nos 3 sistemas, as roscas são fabricadas em 2 padrões. Né? Isso aí, elementos de máquina, nenhuma novidade. Rosca normal e rosca fina, né? Geralmente para aperto, mas tem menos resistência mecânica. Todas elas têm os 2 tipos, normal e fino. Usado como diz aqui o normal. A rosca normal tem menor número de filetes por polegada que a rosca fina. No sistema inglês, a rosca normal é chamada de BSW e a fina BSF. A americana, a rosca normal é chamada de NC e a fina NF. Ok? Então, só um lembrete aqui. Nomenclatura das roscas. Cálculos aqui, nenhuma novidade. Antes de iniciar nos exercícios, é preciso saber quais são os procedimentos para determinar o passo da rosca ou o número de fios por polegada. O que está dizendo aqui? Ó? Quando tu tiver uma peça com rosca, ou um parafuso, enfim, tu não sabe que rosca é,
Quais os instrumentos de medição que tu vai usar? 2. O pente de rosca e o paquímetro. Primeira coisa, tu vai usar o pente de rosca, ver a chapinha que vai encaixar. Se a chapinha que encaixou perfeitamente, só vai existir uma em todo o pente de rosca. Se aqui encaixou perfeitamente é a métrica, primeira conclusão, rosca métrica. Aí tu olha o número na chapinha, é o passo, sei lá, 1,5. Aí tu pega o paquímetro, mede o diâmetro externo, pega uma tabela da rosca métrica e descobre a rosca. Se for inglesa, vai encaixar a chapinha do pente de rosca inglesa. E o número gravado é os fios por polegada. Mede o diâmetro externo e descobre a rosca com a tabela da rosca inglesa. Ó, verificar qual das lâminas do pente de rosca se encaixa perfeitamente no filete de rosca. A lâmina que se encaixar vai indicar o passo, se for métrica, ou fios por polegada inglesa. Vimos que no lugar do pente... Ó, isso aqui é gambiarra, isso aqui não dá muito certo não, tá? Eu vou ler isso aqui, mas desconsidere. Vimos que no lugar do pente de rosca você pode usar uma escala e medir, por exemplo, 10 fios, 10 filetes da rosca. Você divide a medida encontrada por 10 para encontrar o passo da rosca. Isso se a rosca for no sistema métrico. Se ela for no sistema inglês, você deve verificar quantos filetes cabem em 1 polegada da escala. O resultado, portanto, será o número de fios por polegada. Tá? Desconsidere isso aqui, porque é tão irrisório o valor de um pente de rosca que ele vai te dar bem mais precisão. E no final, né, tu mede, depois que tu descobre se ela é métrica ou inglesa, aí tu descobriu o passo ou fios por polegada, tu mede aqui, ó, o diâmetro externo da rosca com paquímetro. Tendo a medida do diâmetro e a medida do passo ou fios por polegada, você vai consultar a tabela e aí tu descobre a rosca. Também, em vez de consultar a tabela, você pode fazer cálculos das dimensões da rosca. Isso aqui desconsidere, né? Vocês sempre vão buscar as tabelas padronizadas. Só em último caso que vão calcular, quando vocês têm certeza que não existe aquela rosca que vocês têm que fabricar. Ok? Então, exemplos aqui, caso tenha que fabricar uma rosca especial, né? Calcular o diâmetro menor do parafuso. Quando falar D1, é o diâmetro de fundo que tu vai medir com paquímetro. Para uma rosca, ó, M10, X 1,5. O que significa uma rosca M10, X 1,5? 10 é o diâmetro externo, é o D, e 1,5 é o passo. Então, receita de bolo, ó. Pega a tabela de rosca que está aqui, ó. D1 é igual a D menos 1,2268 vezes o passo. Joga aqui o D, que é 10 milímetros, e o passo 1,5. O diâmetro menor é 8,16 milímetros. Tu tá no setor de engenharia. Tem que verificar, tem uma rosca aqui, ó. Calcular o diâmetro efetivo de uma M12X 1,75. Para que tu quer o efetivo? Para calcular, para ver se a rosca vai resistir ou não. Então é só pegar a fórmula da tabela de rosca, ó. D2 é D menos 0,6495 vezes P. Joga ali o D, que é 12, e o P, 1,75. D2, que tu vai usar para calcular em resistência dos materiais, para ver se vai resistir ou não, é 10,86 milímetros. Só serve para isso esse D2, tá? Folga. Geralmente não se calcula folga de roscas, tá? Porque quem define a folga é o projetista e o engenheiro juntos, né? Depende da precisão do equipamento que eles estão projetando. Se é um equipamento de maior torque, menos rotação, a folga pode ser maior. Se é um equipamento que o torque é menor e a rotação é maior, tu diminui a folga, aí entra a experiência da empresa. Mas, calcular a folga de uma rosca métrica, ó, M14X2, passo 2 milímetros. Então, é só pegar essa fórmula aqui, 0,045 vezes o passo, que é vezes 2, 0,09 milímetros.
No 4 aqui, ó, calcular o diâmetro maior de uma porca M8 x 1,25. É só pegar a fórmula, ó. Diâmetro maior da porca é o diâmetro do parafuso, que é 8, mais 2 vezes a folga. Aí ele calculou a folga aqui, ó, que é 0,045 vezes o passo, que é 1,25, achou a folga e jogou na fórmula. Diâmetro maior do parafuso, 8,11 milímetros, tá? Qualquer coisa, podem me interromper. Diâmetro menor da porca, de uma M6, x1. Então, é só jogar aqui, ó, diâmetro menor da porca é o diâmetro do parafuso 6, menos 1,0825 vezes 1. Dá 4,92 milímetros. Altura do filete de uma rosca M4, x 0,7, ou seja, passo 0,7 milímetros. É só pegar essa fórmula, 0,61343 vezes o passo. Joga o passo aqui, que é 0,7, achou a altura do filete. 0,43 milímetros. Ok? Aqui um exemplo para rosca métrica fina. Aí a tabela não é a métrica normal, é a métrica fina, tá? No caso de cálculo de roscas triangulares métricas finas, são usadas as mesmas fórmulas das roscas triangulares métricas normais. A única diferença é a medida do passo, que aí tu vai ver na tabela da métrica fina. Então ele pergunta aqui, ó, qual o diâmetro menor do parafuso de uma M10 passo 0,75? Só jogar na fórmula, ó. D1 é o D, que é 10, menos 1,2268 vezes o passo, que é 0,75. Resposta do diâmetro interno, 9,08 milímetros. Ok? Aqui um outro exemplo, a altura do filete de uma M8, passo 1 milímetro. A altura do filete, como a gente já tinha visto, 0,61343 vezes o passo, que é 1, 0,61 milímetros. Ok? Aqui a gente falou já em fabricação 2, o que é isso aqui? O diâmetro da broca que tu tem que fazer o furo para abrir uma rosca com um macho. Onde tu vai conseguir essa informação? Tu consegue nas tabelas de rosca, ela te diz lá, rosca M10, broca 8,5 para fazer rosca com macho e assim por diante. Todas as tabelas de rosca vão informar isso. Assim como a maioria atrás, da parte de trás das escalas, ele tem ali o tap drill, né? Que é as brocas para abrir rosca com macho, de rosca métrica, rosca inglesa, rosca americana 1. Tá? Então não tem muito sentido usar essa fórmula aqui, ó. Qual o diâmetro da broca? O diâmetro da rosca menos o passo. Aí vai ter que pesquisar o passo da rosca ainda. Não vale muito a pena, tá? Então, por exemplo, se tu usa uma M10, aí tu olha a M10 na tabela, normal. O passo é 1,5. Então, D é 10 menos 1,5. Qual a broca que tem que usar para abrir rosca M10 com macho? 8,5. É o que está dizendo aqui embaixo. Mas não é prático isso aqui, tá? Aqui eu comentei também, roscas americanas, elas são em polegadas, mas caso tu tenha que fabricar uma que não seja padronizada, que não exista, os cálculos são feitos em milímetros, tá? Então, BSW normal, BSF fina. Então, tá dando um exemplo aqui, ó. Primeira coisa, ó, qual o passo da rosca para te fazer uma 32 fios por polegada? Isso aqui eu tinha ensinado para vocês. O passo, para te descobrir o passo de uma rosca inglesa, é só fazer 25,4 e dividir pelo número de fios. 25,4 dividido por 32 dá o passo de 0,79 milímetros. Depois que tu descobre o passo, todas as outras fórmulas que estão na tabela da rosca inglesa, tu calcula tudo em milímetros, porque tu já tem um passo. Qual é a função do passo da rosca inglesa?
é só para fazer os outros cálculos em milímetros. É só essa função. Porque o avanço, qual o avanço que eu vou colocar aqui no torno? 32 fios por polegada. Aí aqui, ó, altura do filete da inglesa com um passo de 0,793. Altura do filete, 0,6403 vezes o passo. Aí tu joga o passo aqui, achou que a altura do filete é 0,51 milímetros. Raio de arredondamento não se calcula, tá? Para uma rosca de 10 fios. O que ele fez aqui, ó? Achou o passo, 25,4 dividido por 10 fios. Deu 2,54 milímetros. E o raio de arredondamento, 0,1373 vezes o passo, que é 2,54. Deu 0,35 milímetros. Aqui o diâmetro menor de um parafuso, que é o D1 da inglesa, de meia polegada, 12 fios por polegada. Achou o passo, 25,4 dividido por 12 fios por polegada, dá 2,117 milímetros. Calculou a altura do filete, 0,6403 vezes o passo que já tinha calculado. Deu 1,355 milímetros. E finaliza com um diâmetro menor, que é o diâmetro interno da rosca, que é o D, meia polegada, 12,7, menos 2 vezes a altura do filete que tinha calculado. Isso deu D1, 9,99 milímetros. Ok? E o outro aqui, o efetivo, que é para engenharia, para verificar se vai resistir ou não, de uma rosca W 5/16 avos, 18 fios por polegada. Achou o passo, 25,4 dividido por 18 fios, dá 1,414. A altura do filete, 0,6403 vezes 1, que é o passo, né? 1,414. Achou a altura do filete, 0,903. E o diâmetro efetivo é o diâmetro da rosca, 5,16 em milímetro dá 7,9375, menos a altura do filete, 0,903. Isso dá o diâmetro efetivo, para verificar se a rosca vai resistir ou não, de 7,03 milímetros. Ok, pessoal? Então aqui eu só passei batido, que é raro de acontecer, conforme que eu falei fabricação 2. Vocês sempre vão buscar nas tabelas de roscas as roscas padronizadas. Caso tenham que calcular, que fabricar, ou enfim, uma rosca que não exista, aí tu usa as fórmulas, que é uma receita de bolo. Ok? Então, de fabricação 3 até de final de curso, vamos dizer assim, de parte de torneamento teórico é isso, tá, pessoal? Alguma pergunta? Então vamos fazer uma chamada e pegar um ar. Cristiano e Edson não vieram. Elson. Acho que tá meio fraco o sinal da internet. Mas te ouvi, Elson. Gabriel. Aqui. Clay. Presente. Lennon. Presente. Luiz não veio, Nicolas não veio, Rafael. Presente. Robson e Rodrigo não vieram e Wagner. Presente. Feito, senhores. São 5 para as 8. Vamos pegar um ar aí de 20 minutos até as 8h15, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos retomando. Então, a gente encerrou essa parte teórica, né, do torneamento. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ir questionando também. Ok. Antes da gente seguir aqui na página 33, qual é a ideia? Se aperfeiçoar em fresamento, né? Relembrar alguns conceitos. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Eu passei para vocês aqui vamos fazer só um exemplo aqui que é bem simples. Velocidades de corte de ferramenta não é a tabelinha da escola tal ou da empresa tal. Quem define as velocidades de corte é o fabricante das ferramentas. Aí cada profissional tem as suas tabelas de confiança, tá? Então, tem as tabelas de velocidade de corte para ferramentas de aço rápido, pastilha, torneamento, para fresamento. E aqui eu passei para vocês o exemplo aqui para broca de aço rápido. Por exemplo, essa aqui é da Stanret, que eu tirei do catálogo, né, das brocas da Stanret. Então, caso vocês tenham alguma dúvida de qual rotação a ser utilizado para furação, por exemplo, no torneamento, usando uma ferramenteira, numa furadeira de bancada, de coluna radial, enfim, ou até numa mandrilhadora, a forma mais exata é essa aqui, conforme o fabricante da broca. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, só para a gente bater o martelo, pega aí, por exemplo, uma broca 20 milímetros. Aço rápido. Furando alumínio. É a mesma fórmula que vocês estão acostumados, tá? A gente só tá batendo o martelo aqui. Tá? Aí consulta a tabela que eu passei para vocês. Para fins didáticos, vamos usar essa da Stanret. Então, o alumínio, ó, assim como o cobre, é de 80 a 100 metros por minuto. Qualquer valor entre 80 e 100 está correto. Então, digamos, posso pegar qualquer valor, pego aqui 85 metros por minuto. Aí é só utilizar a fórmula conhecida de vocês. Velocidade de corte, 85 vezes 1000, dividido por π na calculadora, vezes o diâmetro do que gira, broca 20 milímetros. Vou pegar aqui um exemplo para a gente finalizar essa parte. 85.000 dividido por π vezes broca 20 milímetros. Isso dá rotação de 1.352,82 RPM. Simples assim. Se for no torno, você sabe que o avanço é manual. Se for na ferramenteira, avanço manual. Mas caso seja uma furadeira ou alguma máquina que tenha avanço, que a broca avance sozinha, qual o avanço que vocês vão colocar? Nenhuma novidade. 0,1 milímetros por rotação. Aí vão alterando conforme necessidade. Tranquilo? Sem mais dúvidas? Então, seguirei. Na fresagem aqui, nenhuma novidade. Esse início aqui é só uns lembretes, porque uma das coisas que faltou
a gente viu lá, para fazer uma engrenagem helicoidal, que a gente aprendeu em fabricação 2. A gente tem que tomar cuidado, que o diâmetro é maior, que o dente não é só inclinado, que ele é curvo. E não é só inclinar o disco divisor, que vocês aprenderam, que é um acessório muito utilizado, para dividir em partes iguais. Tu tem que montar uma grade de engrenagens atrás dele, para que, à medida que a peça avance, o disco vai girando junto. Só que o problema é descobrir quais as engrenagens que tu vai montar na grade, né? Então, eu comentei para vocês em fabricação 2 que tu tem que fazer uma série de cálculos, né? Para descobrir quais são essas engrenagens. Ok? E isso a gente vai vendo aos poucos, vamos revisar algumas ferramentas e assim por diante. Então, aqui, operações básicas, fresadora universal, que a gente viu. Essa aqui, ó, por exemplo, é uma ferramenteira. Quais são as três? A gente viu que tem vários tipos de fresadoras. Quais as principais? Ferramenteira eixo vertical, universal, que ela nasceu para eixo horizontal, mas pode ser vertical, e CNC. Fresagem, nenhuma novidade, o conceito. Processo de usinagem mecânico feito por fresadoras e ferramentas que são chamadas de fresas. As fresas consistem na retirada do excesso de metal ou sobremetal. Qual o sobremetal utilizado? Sempre 5 milímetros, né? Tanto para torno como para fresadora, a fim de dar a esta uma forma de acabamento desejado. Consiste na usinagem realizada com ferramenta multicortante, fresa, porque tem vários dentes, né? Em máquina fresadora de alta produtividade. A ferramenta possui movimento de rotação, então a ferramenta só gira em RPM, conforme que a gente aprendeu, e quem avança é o contrário do torno, a fresa. Ok? Permitindo movimentar a peça em 1, 2, 3 ou mais eixos. Então, outra coisa que a gente falou, tipos de movimentos, concordante, discordante ou ambos. Qual o movimento que vocês têm que buscar? Sempre discordante. Se for fresadora universal, como é que tu tem certeza que é discordante? Cavaco para cima. Porque se tu fazer cavaco para baixo, vai forçar a mesa e a tendência é quebrar a ferramenta e estragar a peça, por causa da folga da mesa. Então, o movimento a ser utilizado é sempre discordante. Sendo assim, tem-se uma máquina elaborada para execução, facilitada de peças prismáticas, né, digamos quadradas, ao contrário do torno, que é redondo. As peças a serem usinadas podem ter as mais avançadas formas. Este poderia ser um fator de complicação no processo de usinagem. Porém, graças à máquina fresadora e às suas ferramentas e dispositivos especiais, é possível usinar praticamente qualquer peça e superfície de todos os tipos e formatos. A operação de usinagem feita por meio da máquina fresadora, aí o processo fresagem. Então, nenhuma novidade, tá? O que a gente viu que o torno, enquanto que o torno faz peças, digamos, redondas, as fresadoras, entre aspas, peças quadradas, e uma complementa a outra. Com as duas máquinas, tu faz praticamente tudo. O fresamento é a operação de usinagem com formação de cavaco caracterizado. Utilizar ferramentas multicortante fresa, provida de arestas cortantes dispostas simetricamente ao redor do eixo. Movimento de rotação da ferramenta ao redor do seu eixo, permitindo assim cada uma das arestas cortantes, dentes de fresa, retire a parte do material que lhe compete fazê-lo. Movimento de avanço da peça, né, que permite o prosseguimento da operação, é geralmente feito pela própria peça em usinagem, que é fixada na mesa. Movimento de avanço obriga a peça a passar sobre a ferramenta, a fresa, que lhe dá a forma e dimensão desejada. O fato de fresamento utilizar-se de ferramenta multicortante e esta poder se apresentar sobre as mais variadas formas confere a esta operação um caráter de versatilidade em face das várias superfícies necessárias numa peça de usinagem. Assim, o fresamento pode competir com furação, alargamento, aplanamento. Tá?
Isso aí a gente fez comentários. Uma informação importante que a gente viu em fabricação 2. Quantos eixos tem o torno? 2. Quais são os eixos do torno? Transversal, Z, para frente ou para trás. Longitudinal, X, esquerda ou direita. Isso é importantíssimo, né? Porque vocês só vão conseguir tocar no CNC se enxergar isso. Quantos eixos tem uma fresadora? 3. Longitudinal é o X, esquerda, direita. Transversal é para frente, para trás da peça, que é o Y. E o sobe e o desce da peça é o terceiro eixo, Z. Tá claro? Isso é básico, tá, pessoal? Operações básicas, nenhuma novidade. Fresadoras capazes de executar diversos tipos de operação, dependendo de sua configuração, acessório e ferramenta, né? Aqui, ó, superfície planas, inclinadas, curvas irregulares, como a gente viu, como fazer um rasgo quadrado, T, rabo de andorinha, né? Alguns chamam cauda, a gente viu como se fazer isso, né? Usando um disco divisor, a gente viu também como fazer um quadrado, um pentágono, um hexágono, dentes de engrenagem. Furos. Qual é a vantagem de fazer furação numa ferramenteira? Precisão, né? Tem precisão. Então, tu pode fazer equidistantes, né? Distâncias iguais, ou fazer um flangeado aqui, ó. Qual o acessório da fresadora que tu vai usar para fazer esse tipo de furação aqui, ó? O disco divisor vertical. Rasgos, né? Ele fala em cavidades, rasgos. Então, pode fazer um oblongo, como rasgo de chaveta, né? Com uma fresa topo, enfim. Rasgo de chaveta, né? Que a gente viu que pode usar uma fresa T para fazer um meia-lua, o Woodruff. E o mais comum aqui, do lado esquerdo, né? Usando uma fresa topo. Engrenagens e cremalheiras, usando fresa módulo, que a gente viu também, né? Dentes retos, helicoidal, cônica. Essa aqui é dentes retos, mas tem cônica helicoidal também, assim como cremalheira, dentes retos e helicoidal. Ok? Acessórios a gente viu, né? Que a fixação na fresadora a gente vai usar sempre morsa, uma morsa de precisão. Para peças maiores a gente vai usar grampos e calços, né? Então, o que a gente viu aqui, ó, dos acessórios? São os grampos, o mais comum é esse aqui, ó, que é roscado aqui com prisioneiro de vários comprimentos, conforme a altura da peça. E tu usa principalmente esse calço aqui, ó. Apoia um lado da peça. O outro, tu apoia nessa escadinha aqui, que tem de vários tamanhos. É a função desses acessórios. Assim como tu pode usar esse prisma aqui, ó, para fixar um eixo na fresadora. Cantoneiras, essa aqui de 90 graus e essa aqui articulada para te colocar em vários ângulos. A morsa que a gente viu, vou até passar batido, né, aqui. Vimos esses acessórios, como utilizar. Disco divisor vertical, né? Ele é interessante para fazer furo em arco ou usinagem em arco, mas o mais usado aqui, o universal, para fazer dentes de engrenagem, ponta quadrada, fixação de eixo para abrir rasgo de chaveta e assim por diante. Ok? Tá só citando, tá? Tô passando bem batido nessa parte que a gente viu isso. É só um lembrete só aqui. Outro conjunto de acessórios de grande importância está relacionado com a fixação das ferramentas, vimos isso também, como já foi mencionado, ao eixo árvore.
Possui em sua extremidade um cone chavetas. Neste cone pode-se fixar o mandril, uma ferramenta de haste cônica. Para garantir a fixação, utiliza-se a haste roscada que atravessa a árvore. As chavetas evitam deslizamento. Há ferramentas de haste cônica que podem ser fixadas diretamente no cone de fixação do eixo árvore, que pode ser Morse ou ISO. Normalmente se trata de ferramentas relativamente grandes para fixar-se ferramentas menores que possuem outra dimensão do cone. Utiliza-se o mandril adaptador, como mostrado. Nessa mesma figura, pode-se observar a ponta do mandril, a rosca, onde fixa-se a haste roscada. Então, esse aqui é bem parecido com a fresadorzinha, que é a fresadora didática que a gente tem aqui, né? Lembra que a gente aperta o parafuso em cima e é roscado aqui nessa parte cônica, né? Para travar ou destravar, né? O fixador aqui da ferramenta. Vimos que é muito usado na fresadora o mandril porta-pinça, né? Para fresas cilíndricas, principalmente na fresadora ferramenteira, ou para fixação de broca. Aí não tem segredo nenhum, né? Tem a porca aqui, a pinça, escolhe conforme o diâmetro da fresa. A fresa topo 8, pega uma 8 milímetros, broca 8 milímetros, a mesma pinça. Eixos horizontais para a fresadora universal, a gente viu que tem um eixo longo, médio e curto. Quando é o longo, tu usa essas buchas aqui, ó, retificadas para apoiar nos mancais. Quando é o médio, tu só usa uma bucha, um mancal, e a curta não precisa usar bucha. Aí tem esses espaçadores que tu posicionam a fresa disco chavetada aqui, né? Na posição que fica melhor para ti. Vimos suporte para fresa frontal, ó, nenhuma novidade. Fresa de aço rápido frontal. Nenhum segredinho. Aqui um parafuso com uma arruela. Ok. Aqui na página 39 está só mostrando aqui, ó, por dentro, como é o eixo horizontal da fresadora universal. Rasgo chavetado aqui, tá? Partes da máquina também, nenhum segredo. Todas as fresadoras têm a base, né? Composta responsável por suportar toda a máquina e muitas vezes funciona também, que é comum, reservatório de fluido de corte ou refrigerante. Normalmente os apoios possuem ajuste para nivelamento da máquina do peso. Aí padrão, né? Nivelamento da máquina. Coluna, estrutura principal da máquina, costuma ser o alojamento do sistema de acionamento e também dos motores. Possuem os guias barramentos e o movimento vertical. O eixo principal, que é o eixo árvore, né, que gira as fresas, é um dos órgãos essenciais da máquina, pois serve de suporte à ferramenta e lhe dá movimento. Este eixo recebe movimento através da caixa de velocidades. Mesa, nenhuma novidade. Órgão que sustenta as peças que serão usinadas diretamente montadas sobre ela ou através de acessórios de fixação. Morsa, cantoneira, aparelho divisor, calços reguláveis. Razão pela qual a mesa tem ranhuras destinadas a alojar os parafusos de fixação. Carro transversal, nenhum segredo. É o para frente, para trás, eixo Y. É uma estrutura de ferro fundido de forma retangular, em cuja parte superior se desliga e gira a mesa em um plano horizontal. Na base inferior, por meio de guias, o carro transversal está acoplado ao suporte da mesa, sobre o qual desliza por meio de fuso e porca. Podendo ser acionado manual, nenhuma novidade, que é o volante, ou o avanço. Relembrando, né, quais são os avanços que tem o automático da fresadora, que é o da peça. Longitudinal X, esquerda e direita, transversal Y para frente ou para trás. Suporte da mesa, órgão que sustenta a mesa e seus mecanismos de acionamento. É a peça de ferro fundido que se desliza verticalmente no corpo da máquina através dos guias, por meio de um parafuso telescópio e a porca fixa. Quando necessário, para alguns trabalhos, imobiliza-se por meio de dispositivo de fixação.
Caixa de velocidade do eixo principal, aqui vamos simplificar, né? Regulagem do RPM. E caixa de velocidades dos avanços, que eu indiquei para vocês, em fabricação 2. Regulagem dos avanços e acionamento. Aqui, só citando as principais fresadoras, nenhuma novidade. A universal, que ela pode ser de eixo horizontal ou vertical. Essa é uma das três, né? Lembrando quais são as fresadoras mais usadas. Ferramenteira, eixo vertical, universal e CNC. Ok? Aí foi conforme que a gente viu, né? Esse volante aqui é o sobe e desce da mesa, aqui o transversal para frente e para trás, tanto no lado esquerdo como no lado direito, longitudinal X, né? Longitudinal X, transversal Y, vertical Z, né? Aí no painel tu regula a rotação, aqui vai regulando avanço, né? Aqui no lado direito e assim por diante. Aqui vamos passar batido também, né? Não tem sentido ler de novo. Isso aqui, pantográfica, não se usa mais. Em escolas mais antigas aparecem ainda, né? Que eles ainda têm. Isso aqui, na época que não tinha CNC, né? Que o apalpador vai passando na peça complexa e a ferramenta vai usinando. Ou até escrever, né? Na peça. Mas com CNC perdeu sentido isso, tá? É o que está demonstrando aqui. Não é o principal para nós. Ó, aí dizendo aqui, dá para fazer de baixo relevo, alto relevo, mas CNC faz isso brincando, tá? Ok? Então, só para fechar aqui, as principais são as que a gente comentou, né? Vamos abrir aqui uma... fresadoras. Então, ó, vocês têm que pensar sempre dessa forma. Quando vê esse tipo de fresadora aqui, que tem esse eixo horizontal e esse torpedo, é universal. Você pode usar cabeçotes. Se for essa aqui, ó, de eixo vertical, é a ferramenteira, muito usada em manutenção. Fora isso, é a CNC, tá? Voltando aqui, ó, isso aqui vale a pena relembrar, que isso aqui é importantíssimo. É básico do mecânico, né? Saber isso aqui. Toda vez que vocês olharem esse tipo de fresa, essa aqui é de aço rápido, lembrando, né? Tem aço rápido NWH, que influencia como a gente viu em fabricação 2. Não é o mesmo aço rápido, né? Influencia no ângulo e no número de dentes. Qual é a mais usada? É a N, que é para aços. Assim como tem a W para materiais duros, H macios, enfim. Mas o principal aqui, e essas fresas têm de pastilha de metal duro e assim por diante. O principal da fresa módulo, que é para fazer dentes de engrenagem, quais as informações mais importantes? Primeiro, o módulo, o tamanho do dente, que essa aqui é 1,25. Segundo, o ângulo de pressão, que pode ser 15 ou 20. Ou é um ou é outro. O ângulo mais utilizado de pressão é 20 graus. E por último, a faixa de dentes que ela produz. Essa fresa módulo de 1,25, ela produz no mínimo 14 dentes, no máximo 16. Então ela só pode, essa fresa aqui, ela só pode produzir 14, 15 ou 16. Tu pode usar uma fresa dessa para fazer uma engrenagem, sei lá, de 27 dentes? Pode até fazer. Vai encaixar na máquina? Vai encaixar na máquina.
Mas o que vai acontecer com o tempo? Ela vai desgastar os dentes muito mais rápido, porque a curvatura não é a mesma. Entenderam por que não é indicado usar fresas módulos com faixa de dentes que não é compatível? Isso é o mais importante. Ok? Isso aqui eu já tinha explicado para vocês, e é essencial. E é isso que importa na fresa módulo. Não o que está dizendo aqui, ó. Primeiramente, vamos entender o conceito do módulo. Cara, assim, ó, vocês já são veteranos. Módulo é só engrenagens do sistema métrico, ou seja, as brasileiras. Se for engrenagem norte-americana ou chinesa, que hoje é cada vez mais comum importar em máquinas, o tamanho do dente, que ao invés do módulo, não vai ser mais módulo, vai ser o tal de DP, diametral pinch, que é outra numeração correspondente ao número, à altura do dente. Ok? Módulo de uma engrenagem é o quociente resultante da divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. O módulo é sempre expresso em milímetros, ó. Com o módulo, você pode calcular quase todas as dimensões da engrenagem. O módulo é normalizado, expresso com números inteiros ou decimais muito simples. Isso nos leva a deduzir que o módulo é expresso em uma medida inteira ou decimal muito simples. Também será expresso por números inteiros e decimais muito simples à medida que o diâmetro primitivo e outras dimensões múltiplas do módulo. Resumindo, quanto menor o número do módulo, menor o tamanho do dente. Quanto maior o módulo, o número, maior o tamanho do dente. Resumindo, é isso. Ok? Estão me ouvindo bem? Eu acho que deu uma queda aqui da internet. Já voltou. Ele deu uma apagadinha, né? Tudo bem até aí, pessoal? Essa parte desse início aí eu estou passando bem batido, que isso eu detalhei bastante para vocês, que foi a primeira vez que vocês viram em fabricação 2. Né? Então eu só dei um lembrete, né, do que eu julgo mais importante em fresamento. Ok? Só para fechar a aula de hoje, que é para a gente bater esse martelo, não precisar falar mais isso. Cara, materiais de ferramentas. Aço rápido do torno. Só do torno vocês não se preocupam com o tipo do aço rápido, que o principal elemento químico é o cobalto. Se for fresadora ou até broca, existe o tal do aço rápido NWH. Lembrando que o mais utilizado é o N para aços. Se tu não especificar isso numa compra, qual que vai vir? O N. Ah, beleza, é para aço. Fura outros materiais ou fresa outros materiais? Fresa, com menos eficiência. Então só vão se preocupar com isso se for linha de produção. Para todas as máquinas, a gente aprendeu que tem as pastilhas de metal duro, né? Nenhum segredo. Aí vocês vão ganhando experiência, suportes para torneamento, suportes para fresamento. Todas as fresas têm suportes para pastilha de metal duro. Mas para oficinas e manutenção, é interessante vocês usarem fresas de aço rápido e ter só um suporte de pastilha de metal duro, de faceamento, né? Aquele, tipo esse aqui, ó, claro que isso aqui é para faceamento, mas tem uns de diâmetros maiores, menores, né? É interessante para faceamento numa ferramenteira. Todas essas pastilhas aqui, ó, aqui para torno de rosca, enfim, são de metal duro. Claro que o material não é o mesmo de metal duro para cada tipo.
elas são identificadas, além do tipo de operação, máquina, formato, do suporte, enfim, a coloração indica o material de usinagem. Então, geralmente, essas amarelas, cinzas, ó, é para aços, usinaços. Aí vale a mesma história. Setor de manutenção metalúrgica de pequeno porte, não se preocupem com isso. Comprem só para aços, né? Mas se é uma linha de produção já importa, né? Porque já muda a cor das pastilhas se vai usinar um alumínio, né? Mas não tem sentido num setor de manutenção, eu vou tornear um alumínio, eu tenho que pegar pastilha para alumínio. Não precisa. Pega de aço. Eu estou dizendo só, vão se preocupar com isso se for linha de produção. Ok? A mais usadas, essas aqui de metal duro, tem o aço rápido. Eu falei para vocês, tem as pastilhas de CBN, nenhum segredo, para mim são as melhores de todas, ó. E como é que vocês identificam que é pastilha de CBN? Que tem essas pontas que é o material esse, ó, CBN. Esse material, enquanto que aqui por dentro é metal duro, que material é esse? CBN. Elas são mais caras, mas são melhores ainda. Não emplacou ainda por causa de custo. Fora isso, né? A gente viu ferramentas só para cuidado, tá? No metal duro, não são só as pastilhas de metal duro. A gente viu que tem brocas e principalmente fresas, ó. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são brocas de metal duro, que é esse cinza escuro, que é para máquina CNC, ó. Tem uns furinhos aqui, ó, na ponta, que é para que o fluido de corte passa por dentro da broca. Então tem fresas e brocas de metal duro. Como é que vocês identificam esse cinza escuro? Aí a gente viu vários tipos de fresa, mas uma coisa vocês aprenderam. Todas as fresas, essas escuras de metal duro, né? Como as de aço rápido, essa aqui, fresa topo. Se todas elas, se for dente liso, ó, aqui, ó, o dente não é liso, é de acabamento. Ok? Todas as fresas, independente, essa aqui são topo, né? Todas as fresas que tem esses dentes aqui que parece uma rosca, é de desbaste. Tá? Aí a gente viu vários tipos, né? Fresa topo esférica. Para que usa essa esférica? Para fazer canal redondo, mas a gente viu que as de topo é das mais usadas. Abrir rasgo de chaveta, dá para fazer N operações, né? Assim como a gente viu fresas discos, frontal e assim por diante. Ok? Só um lembrete aqui dos materiais de ferramentas. Tranquilo até aí, senhores? Então, vamos fazer uma chamada. Vou marcar aqui que paramos na 44. E a partir de amanhã vamos detalhar passo a passo. Aí vai ser detalhado, né? Como fabricar uma helicoidal. E achar aquelas engrenagens da grade. Então, Cristiano e Edson não vieram. Elson? Presente. Gabriel? Aqui. Clay? Presente. Lennon? Presente. Luiz e Nicolas não vieram. Rafael? Presente. Robson e Rodrigo não vieram. E Wagner? Presente. Feito, senhores. Então nos encontramos amanhã. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Valeu, Boa noite aí, Zaga. pessoal. Boa noite. Boa semana a todos. Boa semana. Boa noite.